do quarto ano. Eu espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando. Eu sou a professora Patrícia, estou com mais uma aula de matemática dessa semana com vocês e vamos lá. Espero que vocês estejam com a apostila em mãos. Se vocês não estiverem, corre lá, pega o material, procura um lugarzinho bem tranquilo, né? Se prepara que nós vamos para mais uma aula, tá? Também, se não higienizou suas mãos, corre lá, higieniza, que ainda dá tempo. Então, vamos lá. Não esqueça de colocar a data que você estiver fazendo a sua atividade aí em casa, tá certo? E vamos lá, continuando com os números decimais, tá? Que nós já vimos na atividade passada. Atividade passada não, na aula passada, tá? Então, vamos lá. Para realizarmos uma adição ou subtração com números decimais, colocamos vírgula embaixo de vírgula e completamos as casas decimais que ficaram em branco com zero. Olha só. Essa é uma dica para vocês, quando forem montar, né, as continhas de vocês, montarem certinho e continuar. Olha só. Para realizarmos uma adição ou subtração com números decimais, colocamos vírgula debaixo de vírgula e completamos as casas decimais que ficaram em branco com o zero. Olha só, por exemplo, 2 inteiros e 89 centésimos, mais 7 inteiros e 4 décimos, tá? Então, esses números eu coloquei aqui na tabelinha, lembrando sempre que a vírgula fica junto com o número inteiro, tá? No caso, o primeiro número, ele parou aqui. Mas e daí? O resto, o que eu faço? Eu vou completar com zero. Aqui, no caso, eu já completei. Os 7,4 décimos, eu fiz a mesma coisa. Coloquei o 7, a vírgula, o 4 e completei com zero, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Lembrando que sempre vírgula fica embaixo de vírgula. Então, vai acontecer de ter números que vão ficar, que vocês vão pensar que está errada a montagem, mas não, interessante, primeiramente é você ver se a vírgula está embaixo de vírgula, número embaixo de número. Faltou casinha, vai completar com zero. Faltou número para casinha, no caso, né? Vai completar com o zero. Então, aqui eu fiz e realizei o cálculo, esse em vermelho, tá? Como é uma adição, que é continha de mais, 0 mais 0 é 0, 9 mais 0 é 9 mesmo, 8 mais 4 é 12, subiu 1, o 2 mais 1 é 3, mais 7 é 10. Então, aqui deu 10 inteiros e 9 centésimos, tá? Lemos sempre aonde o número ficou. Onde estiver o zero, não precisa aparecer na leitura. É onde o número, que não seja o zero, ficou, tá? Então, vamos lá. Na próxima, continuando agora, que vocês vão praticar. Arme e efetue. A letra A. Nós temos ali da letra A até o H para vocês praticarem. E daí eu fiz 2 exemplos nos slides para vocês montarem direitinho o cálculo para não ter erro, tá bom? Então, vamos lá. Números decimais. Essa é a aula 5 de matemática. Então, aqui eu montei numa tabelinha. Então, vocês também fiquem à vontade de montar essa tabelinha do mesmo jeito no verso da folha. Coloca os números, cada um no seu devido lugar, para vocês conseguirem achar o resultado de vocês, tá? Pode fazer com tabelinha, como pode fazer sem, mas talvez sem a tabelinha vocês não consigam descobrir como que faz a leitura. Claro que ali na atividade só está o cálculo para vocês fazerem, não está para vocês escreverem por extenso, mas é bom vocês já praticarem, né? Que nem aqui. É uma adição. Eu fiz lá com o primeiro exemplo. 3 inteiros e 87 centésimos, tá? Mais 9 inteiros e 79 centésimos. O resultado foi, fiz a continha, né?
7 mais 9, deu 16. Eu subi 1, esse 1 vermelhinho foi que eu subi. E abaixei o 6, tá? 8 mais 7 e mais 1, 16, tá? Também subiu 1 e abaixou o 6. O 3 mais o 9 deu 12, mais 1, 13. Subiu 1, desceu o 3. Aí, o 1 mais 1 é 2, que veio aqui. Então, deu 23 inteiros e 66 centésimos, tá? Fiz um exemplo de adição e de subtração. Olha só, na subtração, também eu montei na tabelinha. Sempre prestar atenção nos números de cima. Se o número é maior que o de baixo, se não for, tem que emprestar. Então, como que eu fiz? 5 menos 0, ele continua 5. 3, para tirar 8, eu não consigo, então eu tenho que emprestar do meu vizinho. O 6 emprestou para o 3, que o 3 virou 13. 13 tirar 8 é 5, tá? O 6 que emprestou, ele ficou valendo 5. Então, 5 tira 2 é 3. Então, qual que é o resultado? 3 inteiros e 55 centésimos, tá? Não esqueça o número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, tudo bem? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, procure o seu professor, sua professora lá no grupo de estudos, tudo bem? Fique com Deus. Até a próxima. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Professora Vanessa aqui. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando em casa. Então, dando sequência aí à nossa 11ª apostila, nós vamos hoje para a aula de História. Vocês lembram que a gente estudamos na aula passada? Estudamos sobre os meios de transporte, conversamos um pouquinho sobre os meios de transporte utilizados lá antigamente, os meios de transporte utilizados no dia de hoje, a importância dos meios de transporte, não é? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os tropeiros e a importância aí desse início, quando eles vieram aí trazendo para nós, transportando para nós essas cargas de mercadorias, a importância do trabalho deles aí na nossa vida até os dias de hoje, certo? Então a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre essa cultura deixada por eles e aprender um pouquinho como eram os costumes, as vestimentas, como aconteciam esse transporte aí, certo? Antigamente aí na época dos tropeiros, certo? Então acompanha a professora aí na leitura dos textinhos. Como tudo começou. Antigamente não havia carros, ônibus ou caminhões. As viagens elas eram feitas a pé e as cargas e pessoas transportadas nas costas dos escravos índios e negros. Então, a gente já consegue imaginar que não era fácil para se transportar aí durante uma viagem os nossos pertences, os mantimentos, né, as trocas que eles faziam. Então, era complicado aí antes de surgirem alguns meios de transportes aí que ajudaram, né, no decorrer aí dessa vivência deles aí. Aos poucos, as cidades viviam isoladas, com dificuldades para adquirir alimentos e outros produtos de fora e mesmo para transportar o que elas produziam. Foi nessa época, lá no final do século XVIII, que surgiram os tropeiros. Os tropeiros aí não tinham uma vida fácil, então agora a gente vai entender um pouquinho como era a vida deles. Vida complicada. Trabalhava o tempo todo. O tropeiro ele era incansável. Nenhum animal poderia se perder. Cada homem era importante. Sentido de equipe. Trabalho em conjunto, desenvolvendo múltiplas atividades. Muito sol, muita chuva, muitos ventos. As mulas eram chúcaras. Poucas se deixavam montar, elas eram bravas ali, não se deixavam dominar. As mansas, arreadas, carregavam os necessários à sobrevivência humana, no caso a deles, para eles se manterem ali durante a viagem. Eram as mulas cargueiras e serviam ao seu dono. O tropeiro ele trabalhava na condução do comércio de muares, vivia a maior parte do tempo em viagens,
trazia burros e mulas do sul e transportava cargas e também pessoas que gostavam de viajar com as tropas. Afinal, ele conhecia bem as estradas. Então, ali já está mostrando um pouquinho como era a vida desses tropeiros, né? Eles faziam aí esse transporte de mercadoria, transporte de gado e enfrentavam aí sol, chuva, então não era fácil para eles, mas eles precisavam também. O principal meio de transporte utilizado pelos tropeiros eram as tropas muares. Tropas muares eram as mulas, né? Eram esses animais que faziam os transportes. E tem uma curiosidade aí, eles utilizavam essas mulas por elas serem, né, mais resistentes. Até tá falando aqui no texto. Eles preferiam esses animais, pois eles eram mais resistentes e aguentavam as viagens mais longas em estradas difíceis. Por isso, então, que os tropeiros optavam, né, por fazer a utilização desses animais aqui no transporte aí das suas mercadorias e outras coisas que eles levavam, certo? Que eles precisavam levar, transportar, né, nesse meio que eles levavam, faziam um transporte aqui dos animais, eles também precisavam levar aí as coisas para eles comerem, as vestimentas e tal, né, coisas para eles poderem sobreviver ali durante a viagem. Então, aqui tem o desenho. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o figurino, né, dos tropeiros. Então, o figurino sob medida. O tropeiro, em suas viagens, usava roupas comuns, calças, camisas, um chapéu para se proteger do sol e da chuva, um cinto de couro com vários bolsos, que era chamado de guaiaca, para guardar o dinheiro, e botas. Nos dias de chuva e frio, usava uma capa ou um poncho, que chegava a cobrir até a montaria. Então, tem aqui a imagem desse tropeiro fazendo uso aqui desse traje, né, desse figurino das roupas que está dizendo aqui no texto. Então, ele era todo trajado aí para ele fazer as suas viagens. A vestimenta dele era o chapéu, o lenço, a camisa comum, um facão, que ajudava aí, né, se tivesse algum obstáculo no caminho, ele já utilizava, o cinturão largo, que era chamado de guaiaca, a calça, as botas fortes, as esporas e o relho. Tá todo enumerado aqui para vocês poderem observar o que quer dizer cada um desses itens aqui para esses que vocês não conhecem ainda, certo? E agora nós vamos dar sequência aí às nossas atividades. Na questão 1, tá perguntando o seguinte: como eram feitas as viagens antigamente, quando ainda não existiam os carros, os ônibus, os caminhões e entre outros meios de transportes? Então, a gente já conversou lá no início do texto, vocês vão agora responder aí as questões para a professora. Na questão número 2, qual era o principal meio de transporte dos tropeiros? Então, a gente também já falou ali no textinho que eles tinham ali a preferência por um meio de transportes que eles utilizavam. Então, vocês vão descrever ele ali e por que eles usavam esse meio de transporte, certo? E na questão 3, é uma cruzadinha para vocês responderem. Eu vou explicar para vocês como que vocês irão preencher essa cruzadinha. Então, tem aqui, letra A, animal utilizado pelos tropeiros no transporte das cargas. Qual animal era esse? Então, letra A está aqui, vocês vão vir aqui nessa letra A e vão escrever o nome do animal aqui nesses quadrinhos, certo? Letra B, vestimenta usado nos dias de chuva e frio. Lá no texto também vocês vão conseguir lá localizar qual era essa vestimenta. Então, vocês vão vir aqui na letra B e vão descrever qual era essa vestimenta que os tropeiros usavam aí nos dias de chuva e frio. E assim vocês irão fazer com a letra C e com a letra D, certo? Aqui tem um desenho para vocês pintarem, capricharem sobre os tropeiros. E a nossa aula de história hoje é essa, bem simples também. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem todos com Deus, fiquem bem. Qualquer dúvida, vocês procuram a professora de vocês lá no grupo do WhatsApp. Até a próxima!